Mega operação no Rio. Drones no ar, blindado na rua e político dizendo que tá tudo sob controle. Controle de quem? Fica comigo que eu te mostro as imagens e os bastidores agora. Olá Brasil, imagens de drone da Polícia Civil mostram o tabuleiro real da guerra urbana no Complexo do Alemão e na Penha. De um lado, forças de segurança com blindados e do outro, o narcoterror com fuzis que você só veria em teatro de guerra. E no meio, o cidadão que acorda cedo e volta à tarde fingindo que é normal. Normal igual a promessa de campanha. Hoje a gente destrincha o que essas imagens revelam, quem ganha a narrativa e que muda na DPF das favelas e a pressão política em cima do governo. Sem grito, sem panfleto. Dados, contexto e accountability. Aperta o cinto, porque a versão oficial costuma vir sem nota de rodapé. Se você curte análise direta, política, segurança pública, Rio de Janeiro, Comando Vermelho, operações políticas e geopolítica do crime, se inscreva agora, ative o sininho e já deixa o like para o YouTube entender que esse tema precisa circular. Comenta de que cidade você assiste. Vamos voltar aqui para o Brasil. Imagens de drones da Polícia Civil divulgadas pelo governo mostram cenas de conflito na batalha contra narcoterroristas no Alemão e também na Penha, lá no estado do Rio de Janeiro. Vamos conversar com o Rodrigo Viga, que tem os detalhes para a gente sobre essas imagens. Viga, bom dia para você. Tudo bem, Soraya? Bom dia para você, para o Nonato mais uma vez, para o nosso espectador internauta da Jovem Pan. Já estamos aqui no Centro Integrado de Comando e Controle, que é uma espécie de QG das Forças de Segurança do Rio de Janeiro. Daqui saíram imagens capturadas por drones, mostrando justamente toda a movimentação na Penha e no Alemão, na terça-feira da semana passada, quando aconteceu aquela mega operação que resultou na morte de 121 pessoas. E essas imagens mostram a movimentação dos traficantes ligados ao Comando Vermelho, mostram também emboscadas, armadilhas e o armamento utilizado por esses criminosos. São fuzis armamentos de grosso calibre, AK-47, AR-10, FAL, G3, AR-15. Então, são armas literalmente utilizadas em guerra. Inclusive, aquela pesquisa da Genial Quest, que saiu um pouco mais cedo, perguntaram se o Rio de Janeiro se encontrava em situação de guerra para os 1.500 entrevistados. Para 87%, essa é a avaliação de moradores do Rio de Janeiro que têm enfrentado esse cotidiano de conflitos e confrontos, têm se sentido realmente numa região de guerra. Minha cara Soraya, são imagens realmente impactantes, são imagens impressionantes que mostram ainda a reação do crime organizado a toda aquela mega operação da semana passada que reuniu 32 blindados, 2.500 agentes e para, segundo as forças de segurança, evitar qualquer dano colateral, ou seja, que moradores pudessem ser atingidos, pudessem ser afetados, eles evitaram, Polícia Civil e Polícia Militar, a utilização de aeronaves. Os helicópteros normalmente são muito utilizados nessas operações, mas como de cima, às vezes a visão não é tão ampla, não é tão clara, não é tão transparente, utilizaram aquela estratégia considerada por aqui muito bem sucedida do Muro do BOPE, em que agentes da Polícia Civil e da Polícia Militar empurraram para uma região de mata esses ligados ao crime organizado, e lá se criou um verdadeiro campo de batalha. Lembrando que mais cedo o governo do Rio de Janeiro divulgou que dos 117 acusados de ligação com o Comando Vermelho mortos na operação da semana passada, pelo menos 114, tem uma questão da matemática, 114, 115, na minha conta 114, no governo do estado 115, já foram identificados, mais de 95% comprovadamente tem ligação com o Comando Vermelho. 17, aparentemente, dos mortos não tinham antecedentes criminais, mas em suas redes sociais apresentavam manifestações de apoio, uma espécie de apologia ao tráfico de drogas e também ao crime organizado. E aí, mediante essa mega operação, estão esses institutos de pesquisa tirando a temperatura, medida a temperatura, o pulso da população com relação a essa operação e seus resultados. E aí, vimos no final de semana o Instituto Datafolha trazendo aí uma aprovação alta, a maior desde 2022 do governador Cláudio Castro, e a pesquisa da Quest também empurrou essa aprovação do governador do Rio de Janeiro, do Partido Liberal, para patamares ainda nunca vistos, na casa aí dos mais de 60%. Nós estamos aqui no Centro Integrado de Comando e Controle, aguardando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é agora o relator da chamada ADPF das favelas. Aquela decisão que acolheu um pedido feito lá na pandemia pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, um pedido feito pelo PSB e acolhido pelo ministro Luiz Edson Fachin, agora presidente da Corte Brasileira. Fato é que essa DPF das favelas foi flexibilizada nesse ano de 2025. Se prevê também a retomada
tomada de territórios em meio a essa flexibilização. O ministro Alexandre de Moraes, na condição de relator da DPF das favelas, tem uma extensa agenda por aqui hoje. Soraya, Nonato, 20 espectadores e internautas da Jovem Pan. Daqui a pouco, aqui no Centro Integrado de Comando e Controle, está no meu auditório. Inclusive, foi um pedido feito aqui pela organização do evento, porque o Alexandre de Moraes vai entrar por trás em seu carro e vai subir direto para o QG aqui do Centro Integrado de Comando e Controle para se reunir com o governador Cláudio Castro e também com a cúpula da segurança. Secretário de Segurança Victor dos Santos, delegado da Polícia Federal, o secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o delegado Felipe Cury, e ainda o coronel, o comandante, secretário da Polícia Civil, Marcelo de Menezes. Daqui, do Centro Integrado de Comando e Controle, Alexandre de Moraes vai para o Tribunal de Justiça, depois segue para o Ministério Público, tem ainda uma agenda no final da tarde com a Defensoria Pública aqui do Estado do Rio de Janeiro e encerra a sua passagem pelo Rio de Janeiro no encontro a partir das 18 horas com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, provavelmente na sede administrativa do município. E a única expectativa que existe em torno da passagem do Moraes aqui no Rio de Janeiro, quando se fala em relação a entrevistas, é justamente ao final de todo esse dia, após o encontro com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que está participando em paralelo de eventos prévios à COP30, que acontece esse mês em Belém do Pará. Portanto, estamos aí no encalço, na cola do ministro Moraes, em todas essas agendas nessa segunda-feira, mas em princípio não há perspectiva de que ele possa fazer um pronunciamento entre essas agendas. O próprio Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, só para fechar, viu, Soraya, Nonato, 20 espectadores internautas da Jovem Pan, está vindo ao Rio de Janeiro para acompanhar de perto os desdobramentos dessa mega operação, e houve uma decisão durante o final de semana em que ele pede para que todas as informações e os corpos também das vítimas sejam preservados para ajudar na averiguação após a mega operação da terça-feira da semana passada, para ajudar nas investigações em torno dessa operação que, perante a população do Rio de Janeiro e do estado do Rio de Janeiro, também está sendo considerada bem sucedida, como tem sido o lema desde terça-feira da semana passada por parte da cúpula da segurança pública aqui do estado. Soraya. Inclusive, a gente vai trazer mais recortes de levantamentos a respeito da opinião pública sobre essa mega operação e, claro, ficaremos de olho nesses compromissos que acontecem hoje no Rio de Janeiro, e a gente vai repercutindo e trazendo todos os destaques aqui durante a nossa programação. Viga, obrigada pelas suas informações, bom trabalho para você por aí. Povo brasileiro, entre imagens de drones, decisões no judiciário e discurso no Planalto, quem não pode ficar fora do enquadramento é você, o eleitor, o contribuinte, o morador que paga a conta. A gente segue de olho no centro de comando, nas agendas oficiais e principalmente nos resultados práticos. Se esse conteúdo te ajudou a entender a mega operação, curte, se inscreve e ative as notificações e compartilhe com aquele amigo que só vê manchete. Nos comentários diz: o que precisa mudar para a segurança funcionar de verdade? Até o próximo vídeo.